a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 15. Livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, capítulo de número 15. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a pregarmos a Tua palavra segundo a revelação do Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos entendimentos, aos nossos corações, e possa nos guardar e nos abençoar, e levar-nos a viver a Tua vontade, e estarmos prontos para o Teu querer. No nome de Jesus Cristo, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Amém. Leamos o capítulo de número 15 de Apocalipse. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém, Jesus. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Como temos dito, e eu desejo introduzir repetindo isto, estamos trazendo
um estudo sobre o livro de Apocalipse, numa visão de uma teologia prática. Não obstante, haja palavras proféticas, haja até mesmo profundas revelações escatológicas que têm a ver com as coisas dos últimos dias, ou mesmo o produto final de todas as coisas, os últimos tempos. Nós queremos trazer uma palavra prática para o dia de hoje, para o dia de agora. O que isto tem a dizer à minha vida e como profecia edificar, consolar e exortar, e como palavra inspirada me ensinar, me educar, me repreender, trazer na minha vida o conserto necessário. Começa-se tudo nesse texto dizendo: vi no céu outro sinal grande e admirável. Um sinal grande e admirável, assim como o louvor diz que grandes e admiráveis são as obras de Deus. Este sinal grande e admirável é uma obra grande e admirável da parte do Senhor. Quando vemos sinais nos céus, logo veremos prodígios na terra. Você pode dizer amém a isso? Porque um sinal que eu veja, grande e admirável, terá o seu correspondente da ação de Deus na terra. Os prodígios, as maravilhas do Senhor. Esses não são sinais para que nos alarmemos. Um dos grandes problemas, por vezes, quando eu vejo as ministrações escatológicas que falam sobre os últimos dias, é que muito desespero é desencadeado e deveria produzir em nós consolação. E essa consolação, mais do que conforto, um encorajamento que nos impulsionasse a ir em frente, a alcançar a vontade do Senhor, a realizar aquela vontade que a Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, de fato, esse Senhor, Deus Todo-Poderoso, está para realizar grandes e admiráveis obras, e por isso devemos louvar. Note algo tão especial: taças de ira são dadas aos anjos. Nas mãos dos anjos estão as taças de ira, mas nas mãos dos homens as harpas de louvor. E me parece que muitas vezes os homens estão desejosos ou ambicionando segurar as taças de ira em vez das harpas de louvor. Não é a nós que é confiada a taça da ira ou da cólera divina. A nós é confiado o que? A harpa de louvor. Há vitórias que só virão pela harpa, e não pela cólera, e não pela ira. Deixemos os anjos executarem o que é cabido aos anjos executarem. E nós, como homens, executemos o que nós devemos executar. E não menospreze os louvores, nem diminua o poder das harpas. Porque Davi,
que louvava o Senhor e era arpista, tangia a harpa. E no momento em que tangia a harpa, a Bíblia diz que os demônios que estava dominando a Saul saía de Saul. E quando Davi libertava a Saul, não libertava apenas a Saul, porque se o demônio domina ou governa a Saul, que domina e governa a Israel, uma vez que Saul seja liberto, toda a nação de Israel era liberta. Era liberta do domínio que dominava o rei. Era liberto do dominador que dominava aquele rei, a saber, Saul. E tudo isso vinha pelo quê? Pelo tanger da harpa, pelo louvor de Davi. E quando nós também louvamos, nós também não apenas exaltamos, glorificamos, porque isso fazemos ao nosso Deus, mas o que fazemos? Nós expulsamos demônios. Nós vencemos as trevas. Diz a palavra que, tendo o profeta que profetizar, não profetizou até que lhe trouxesse um tangedor e esse viesse a tanger. O que será que ele estava tangendo? Possivelmente a harpa, um instrumento de louvor, um importante instrumento de louvor que você encontra que havia tamborins, que havia símbolos sonoros, símbolos retumbantes, e que você encontra na lista dos instrumentos que estavam no santuário do Senhor, ou que estavam sendo usados, as harpas. As harpas faziam parte com trombetas, faziam parte com tambores, com tamborins, dos instrumentos sagrados de adoração. De adoração. Nós redescobrimos o valor das trombetas. Deveríamos redescobrir o valor das harpas. O valor do louvor. Não é sem motivo que era o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Porque foi o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, na vitória de Moisés e na vitória do Cordeiro, que houve vitória sem tanta ação da força humana, do esforço humano, e sim na ação do que? Da graça divina. Todos nós vencemos através do sacrifício do Cordeiro. Todos nós vimos, lemos, conhecemos que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, atravessou aquele mar pelo poder de Deus e venceu a Faraó pelo poder de Deus. Em Êxodo, nós encontramos a narrativa da travessia do Mar Vermelho, da vitória do exército de Faraó, que simbolicamente representa Faraó ao próprio diabo e o seu exército aos próprios demônios, que nos perseguem e são vencidos, desculpe-me, que são vencidos naquela travessia, quando o povo de Deus passa pelo caminho que o Senhor lhes abre. Ali, ele disse, não mais os vereis. Foram eles submergidos, foram eles submersos, foram eles vencidos pela ação sobrenatural do Senhor. Mas também, na cruz do Calvário,
quando passamos por esta cruz, temos também a vitória contra o pecado, a vitória contra a corrupção, a vitória contra a iniquidade, portanto. Temos nós a vitória contra todo principado, contra toda potestade, contra o diabo e os seus demônios, contra o dragão e os seus anjos. Temos a vitória contra a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A vitória vem da mesma maneira sobrenatural, não por força, não por violência, não pelos meus próprios recursos, não pela minha própria força, o meu próprio esforço, mas pelo Espírito do Senhor. É isto que nós temos que ver nesse cântico, que nos faz lembrar aquela vitória de Judá contra os seus adversários, quando Deus diz: saí com harpas, saí com cânticos, saí com trombetas, saí com júbilos. E diz o quê? Ficai firmes. Em espanhol é a expressão ficai parados sobre os seus pés, que nós usamos como ficai firmes sobre os seus pés. Ficai o quê? De pé. Não tropecem, não cambaleiem, não esmoreçam, sejam firmes na sua fé, creiam. E a expressão é: porque hoje a batalha é do Senhor. E quando a batalha é do Senhor, eu posso te garantir uma coisa: a vitória é nossa. A vitória é nossa, porque hoje quem batalha é o Senhor. Não há como Ele perder esta batalha. Vi um sinal no céu, grande e admirável. 3 vezes em Apocalipse se fala de um grande sinal. Se fala daquela mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua. Um grande sinal, um máximo sinal, um magnífico sinal. Vi também o que? O dragão, diz um outro grande sinal, o dragão no céu, e Miguel e os seus anjos lutavam contra o dragão e os seus anjos e os venceram. Aleluia. Há grandes sinais, mas existe um grande e admirável sinal: o Senhor vai se manifestar. Nós esperamos um grande sinal, nós esperamos um admirável sinal. O Senhor vai se manifestar. Vi um mar de vidro. Esse mar de vidro, mesclado com fogo, e que uns atribuem a isso a juízo, outros atribuem a isto a glória, e que há juízo e que há glória em todo esse texto. As duas coisas estão presentes. Nos faz lembrar do mar de cristal. E interessante é que nós notamos um dinamismo. Primeiro, o mar de cristal. Quando se fala mar, se entende de vastidão, se entende de imensidão, algo vasto, algo imenso. Quando se fala do mar e o mar de cristal, a maior parte dos estudiosos vê nisso aquela transcendência da pessoa de Deus, inacessível ao homem, por si só chegar. Então, se vê o mar, se vê uma separação absoluta, por causa do que? Da santidade absoluta de Deus, algo cristalino. Agora se fala um mar de vidro, mesclado com fogo. Algo aconteceu, algo está acontecendo, porque diz dos vencedores, os mesmos que a cada igreja disse ao vencedor, e agora diz os vencedores, os que venceram a besta,
os que venceram a marca da besta, os que venceram, diz algo maravilhoso sobre eles. Veja, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, se achavam em pé no mar. No mar. Alguns tomam esta preposição difícil de se traduzir. Sabe, a pessoa diz, isso está mal traduzido, meu irmão. Eu não tenho capacidade de traduzir isso, eu não vou julgar versão nenhuma das Sagradas Escrituras. Sei o que leio nos livros e alguns dizem essa é uma melhor versão, esta é uma versão não tão boa quanto aquela outra. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Falam os estudiosos, os conhecedores de grego, que aqui é uma preposição que indica que eles estavam sobre. Nós traduzimos no mar, com os pés sobre o mar. Sobre o mar. Tanto o Cordeiro, Jesus Cristo, quanto Moisés, que disse que Deus levantaria um à semelhança a ele, se referindo ao próprio Cristo, ao próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem episódios relativos ao mar, onde se caminha, onde o povo de Deus caminha. Eles caminham a pé enxuto, noutro, eles caminham a pé molhado. Eles caminham a pé enxuto no meio do mar, no caminho do mar, em terra seca que se abre para que eles passem. Em outro, Jesus mesmo caminha e nós em Cristo, no seu corpo, pela fé, caminhamos com Cristo sobre as águas no meio da tempestade, e com Ele, caminhando em direção a Ele, caminha Pedro. Então eu digo, uns a pé enxuto, a pé seco, outros a pé molhado, caminhando sobre as águas. Os seus pés estão sobre o mar. Sobre o mar, estão no mar. Aquela separação, aquela situação inacessível, o Deus inacessível, transcendente, aquela transcendência divina, inalcançável. Agora estamos indo em direção, um caminho se abriu. Um caminho que vence toda a vastidão da separação. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você pode dizer amém a isso? Veja bem, um caminho se abriu e no final o que veremos? Nós no trono. O mar de vidro nos separando, o mar de cristal nos separando, no mar de vidro já caminhando e no final no trono e ao redor do trono já estando, não havendo mais separação, porque toda separação foi removida por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, nós devemos enxergar um dinamismo, uma dinâmica. Estamos nos encaminhando. O que era inalcançável, o que era inatingível, o mais inacessível, é agora alcançável. Agora podemos chegar lá, mas tudo isso através de Jesus Cristo. Sem Ele não. Há muitas pessoas que falam, mas isso é
inatingível, isto é inalcançável, isto é inacessível. Há uma maneira de chegarmos lá, e é através de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que estão encarando causas impossíveis, situações impossíveis. Há um caminho. E chegaremos lá através de Jesus Cristo. O que para os homens é impossível, a Bíblia diz, para Deus não há impossíveis. E a Bíblia diz também, não há impossíveis para Deus em todas, ou para a realização de todas as suas promessas. O que Ele prometeu, isto Ele fará. A Deus seja a glória. O acesso que era inacessível, desculpe as palavras, agora é acessível. É estranho falar de um acesso acessível, porque se é um acesso, tem que ser acessível. Mas muitas vezes nós não estamos compreendendo isso, não estamos entendendo e não estamos tomando posse disso. E é por isso que há uma explosão de cânticos, de louvores. Não é momento para nos apavorarmos, muitas pessoas estão apavoradas, muitas pessoas estão sendo dominadas por um medo. É momento de nós sermos tomados por uma alegria e louvarmos ao Senhor, porque a Bíblia diz, está alguém triste? Ore. Mas está alguém alegre? Cante louvores. Então aqui há uma manifestação de uma alegria que vem de fé, de uma segurança absoluta que Deus agirá. E se Deus vai agir, louvemos ao Senhor por isso. Engrandeçamos ao Senhor por isso. Entoavam, como eu disse, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Glorificavam ao Senhor. Eu volto a dizer, meus amados irmãos, não queira tomar o cálice da ira em tuas mãos. Esse é o grande erro da igreja, quando a igreja, e nós que pertencemos à igreja, queremos tomar o cálice da ira em nossas mãos. Isso não é para nós, isso não é nossa ministração. A Bíblia diz, abençoem, não amaldiçoem. Há muita gente clamando, pela ira, vem a ira, Senhor, traz castigo, Senhor. Não, vocês não estão sabendo de que espírito vocês são. Não peçam fogo dos céus, ele virá. Na hora certa ele virá, não peça fogo dos céus. Vamos pedir misericórdia, vamos pedir que Deus tenha compaixão. Vamos então nós termos o que? Compaixão. Em nossas mãos devem estar as harpas e em nossos lábios o louvor. Eles têm nas mãos as harpas, mas eles têm na boca o louvor. E é isso que nós devemos manifestar nesse mundo. Há um poder tremendo no louvor. Não houve um avivamento na história dessa terra que não houve manifestação de um louvor, de um novo cântico. Lembre-se do que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós o que? Com salmos, com hinos de louvor, com cânticos espirituais, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai. Enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, se você quer ser cheio do Espírito, comece a treinar o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Comece a dizer, grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações, vejam, todas as nações virão e o quê?
e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Louvamos a Deus porque na nossa língua, inclusive, há um hino, um cântico, que justamente é cantarmos esse texto. Ó Rei das Nações. O Senhor é o Rei das Nações. A besta não é o Rei das Nações. A besta não conseguirá. O governo universal pertence ao nosso Deus. E Ele, diz a palavra, reinará para sempre. São essas as convicções, são essas as certezas que nós devemos ter. Nós louvamos, não porque haverá vingança, nós louvamos pela graça que nos foi estendida, porque a vitória é pela graça de Deus. Tozer costumava a dizer, o grande pregador, o cristão é interessante porque nós nos esforçamos, nós batalhamos, nós usamos toda a nossa persistência, insistência, nós fazemos de tudo para poder alcançar, e quando alcançamos e terminamos dizemos, Ele nos concedeu. Reconhecemos a grandeza do nosso Deus, que sem Ele não conseguiríamos nada. Sem mim, nada podeis fazer. Mas nos esforçamos, nos empenhamos, persistimos, insistimos, não desistimos, temos perseverança, que nos produz experiência, que nos dá esperança, mas ai de nós se não for o Senhor. Por isso nós nos entregamos plenamente ao nosso Deus. Sabe, a Bíblia diz então, depois destas coisas, de todo este louvor, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Isso não é o templo, propriamente, como a ideia do templo de Salomão. Aqui está a ideia da tenda do testemunho, o tabernáculo do testemunho, de onde Deus falava, de onde existia a manifestação da pessoa, da glória de Deus, que implica na aliança, no pacto, no compromisso eterno do Senhor, que implica no sustento, na provisão que vem do Senhor. Tudo isto são ideias implícitas ao tabernáculo. Sabe, muito se discute sobre isto. Parece-me que Moisés teve a visão, uma visão celestial, e Deus disse a Moisés, digo eu imagino assim, não pense que isso quer dizer que isso é o que foi, é o que é certo, mas a minha visão, e que eu falo, digo eu, não o Senhor, é que Moisés teve uma visão dos céus, e quando Moisés faz segundo o modelo que lhe foi mostrado, tudo aquilo que ele enxergou, ele faz aquele tabernáculo, e a Bíblia diz que os anjos saem do santuário, está falando do lugar santíssimo, daquele mesmo lugar que o véu foi rasgado alto abaixo, e Deus nos abriu acesso. Não só esse lugar está aberto para nós, mas o céu está aberto para nós. O céu se abriu e vi
o que? O tabernáculo do testemunho. Céus abertos são uma expressão interessante dentro das Sagradas Escrituras, porque normalmente nós temos a ideia de simplesmente as nuvens se espaçarem e vermos algo entre as nuvens, e assim enxergarmos. Mas a Bíblia diz, se eu fechar o céu, de modo que não chova. Então, se céus fechados são céus sem chuva, céus abertos são céus com chuva. E aqui nós temos a manifestação de algo que acontecerá antes do juízo, antes do final. Céus se abrirão e o santuário de Deus abrir-se-á para nós. E o que acontecerá nos últimos dias? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel e Atos dos Apóstolos nos falam sobre esse derramar da chuva serôdia, da chuva temporã. Há um derramar, o derramar do Espírito Santo, antes que venha outro derramar, o derramar da ira. Aproveitemos o tempo. Meu irmão, eu não posso esperar vir o derramar da ira para então começar a fazer algo. Eu tenho que, antes do derramar da ira, começar a fazer algo, porque eu estou debaixo de outro derramar, o derramar do Espírito Santo. A Deus seja a glória por isso. O meu momento agora é o derramar do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa a você. Nós oramos e devemos orar. Nós pedimos e devemos pedir. Nós esperamos e devemos esperar avivamento. Mas eu quero produzir avivamento. Eu quero produzir chuva. Eu quero estar como Elias, orando, produzindo chuva, quase que numa postura de dar à luz, sendo nós aqueles que estão clamando, aqueles que estão pedindo, mas que não estão apenas dizendo, quando quiser, Senhor, não, vem agora, Jesus, derrama agora, Senhor. Elias orava e dizia ao moço, vai, sobe, vê, e nada, vai, sobe e vê, e nada, mas ele não parava, até que vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas ele afirmava, vem grande chuva, chuvarada, vem grande chuva. Nós estamos orando muito passivamente, nós estamos orando dizendo, quando quiser faça. Claro, a vontade de Deus é soberana, eu não digo que não. A soberania de Deus é uma doutrina que todos nós devemos dizer, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser fazer, quando Ele quiser fazer, como Ele quiser fazer, com quem Ele quiser fazer, mas se Deus, disse uma vez um pregador, se Deus tem que usar alguém, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aumentar o nosso grau de envolvimento em tudo isto. A Bíblia então nos diz, depois dessas coisas olhei, e vi nos céus o santuário, o tabernáculo do testemunho, e 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram, os flagelos já estavam com eles, mas as taças da ira, os flagelos já seriam terríveis, mas imaginem os flagelos com a taça da ira, que cada um corresponde. É algo consumador, é algo para terminar completamente. Flagelos saíram dos santuários vestidos como sacerdotes, vestidos à semelhança do Cristo glorificado, com um linho resplandecente, com um cinturão de ouro, ou cintas, os cingidos à altura do peito.
Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Isso depois veremos um pouco melhor, mas as taças pode ser traduzido como os copos, pode ser traduzido também como as vasilhas, que existia no santuário, as vasilhas, as taças que tinham a sua boca alargada, para quê? Para que quando se derramasse, não ficasse uma gota sequer. Isso é importante. Não ficasse uma gota que quer. A taça, seja a taça de bênção, seja a taça de ira, as vasilhas sejam vasilhas de bênção, sejam vasilhas de ira. São para quê? Para derramar e não ficar uma gota sequer. Interessante que quando se fala sobre a ira, nós dizemos que venha toda ela. Mas quando se fala sobre a bênção, queremos reter. E reter a bênção é um pecado terrível. Devemos abençoar e devemos ter taças com a boca alargada. Isso é uma taça. Imaginemos a taça, um copo que se alarga a boca. Eu não sei se estou definindo bem o que é uma taça. Um copo, que nós imaginamos um copo, algo mais apenas cilíndrico, e você alarga a boca, isso vira uma taça. Isso vira uma taça. Para quê? Para que não se perca uma gota sequer, para que se derrame até a última gota. Seja da ira e da bênção. E porventura, a taça que tomamos não é taça da bênção? Tome até a última gota. Até a última gota. Se ouviu uma voz, sabe, Apocalipse é o livro da voz. Em vários textos se ouve uma voz, voz de muitas águas, voz de trombeta, voz no céu, é uma voz no céu. E essa voz há de dizer aos anjos, ide. Mas é a mesma voz que disse aos homens, antes, ide. Antes de dizer aos anjos, ide. Ide com o quê? Com as taças da ira. Disse Deus aos homens, ide. Com o evangelho da paz. Com o evangelho do reino. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo ou em toda a terra para juízo, e então virá o fim. Ide. Nós estamos querendo muito que os anjos venham a ir, mas antes dos anjos poderem ir, nós temos que ir. Há um ide que precede a este ide, é o nosso ide, que devemos, indo, pregar o evangelho em toda a terra, a todas as nações, a toda criatura. Esse ide nós não podemos falhar. A resposta terrível de Deus, a iniquidade dos homens, o pecado, a corrupção, vem com uma cólera, que eu diria, uma dupla ira, a ira do Cordeiro, a ira do Pai. Aqui há várias coisas que são duplas, mas não dualidades, duplas. Grandes e admiráveis, justos e verdadeiros. E a cólera de Deus vem assim. Ela é grande e admirável, ela é justa e verdadeira. Ela é a cólera do Cordeiro e a cólera do Pai.
que só os que têm a marca do Santo Deus, estes não serão tocados. E os que têm a marca da besta, ai deles. Nós devemos nos entristecer, mas deixe-me dizer uma coisa: a marca do Cordeiro é irremovível, mas a marca da besta é substituível. Há muitas pessoas que estão marcadas pelo diabo, marcadas pelo demônio, mas a graça de Deus, o sangue de Cristo, que nos perdoa de todo o pecado, Ele é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Redentor, Ele redime. E como diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. O meu Redentor, a palavra ali, Goel, essa palavra hebraica, ela significa o que vidima, o que se levanta como o vingador. É o que nós estamos vendo aqui. O Deus vingador, que se levanta e nós poderemos ficar de pé diante dele. E como estavam os vencedores? De pé. Aleluia. É isso que nós temos que entender. Ainda podemos, e olha, eu sinto tanto isto em mim, de dizer claramente isto, para a vergonha do diabo. A marca do Cordeiro é irremovível, mas a marca da besta, ela é substituível pela marca do Cordeiro, que é maior do que a marca da besta. Como a igreja se preocupa com a marca da besta e como a igreja se descuida da marca do Cordeiro. Aqueles que me escutam hoje, eu quero dizer a você, se você tem a marca do Cordeiro, a marca da besta não pode te tocar. Mas se alguém tem a marca da besta, a marca do Cordeiro pode substituí-la. O Senhor pode salvar ao mais fiel servo do diabo e transformá-lo o mais fiel servo do Senhor. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio nisso de todo o meu coração. Não importa quão terrível, quão maligno, quão semelhante ao diabo alguém possa ser, Deus pode transformá-lo, salvá-lo e torná-lo à imagem e semelhança do seu Filho amado, Jesus Cristo. Maior é Deus. Maior é Deus. Nós precisamos, de fato, entender, veja, falando sobre todo este momento de cólera, diz, versículo 8, o santuário se encheu da fumaça procedente da glória de Deus. Isso é muito importante. Não é qualquer fumaça. Não é a fumaça do altar, das ofertas. Não é a fumaça do incensário. São fumaças que podem encher. Se houver muita oferta, ou se queimar muito incensário, encher-se-á o ambiente com a fumaça das ofertas, com a fumaça do incensário. Mas essa é uma fumaça produzida pela presença, pelo poder da pessoa de Deus. Não é uma fumaça produzida por mãos humanas. É uma fumaça produzida pela presença divina.
e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Isso é algo que nos remonta àquela situação de quando foi inaugurado o templo. Desculpe. E diz a palavra: a glória do Senhor encheu toda a casa, a fumaça do Senhor encheu toda a casa. Isso também nos é relatado quanto ao tabernáculo. A fumaça do Senhor, a glória do Senhor encheu toda a casa. Isso nos é relatado na visão de Isaías, quando viu as vestes do Senhor enchendo toda a casa, a fumaça do Senhor enchendo toda a casa, a glória do Senhor enchendo toda a casa. E quando se fala sobre a inauguração do templo, diz, e ninguém podia ministrar. E no tabernáculo a mesma coisa, e diz, Deus ministrava. Meus irmãos, essa será uma hora em que Deus irá ministrar. Isso não é algo manipulável, não é algo fabricável, produzível, algo que o homem possa manipular, possa fazer. A glória de Deus não pode ser fabricada por nós. Nós podemos ter há pessoas que estão vendo a fumaça do incensário e pensando, é a glória de Deus, ainda não é. As pessoas que estão vendo a fumaça do sacrifício, é a glória de Deus, ainda não é. A igreja que eu fazia parte, quando adolescente e jovem, pré-adolescente, adolescente e jovem, ela tinha uns compressores de ar para poder refrescar todo o ambiente. De tanto em tanto tempo, uma pessoa responsável, que nós louvamos a Deus por essa tecnologia que nos fornece bons aromas, e era mais recente, bem, eu estou falando de algo que eu era adolescente, pré-adolescente, faz tempo, o bom ar em spray. E já que as máquinas funcionavam e elas ficavam na garagem da igreja, não os compressores, mas as máquinas que lançavam o ar, eles precisavam de vez em quando ir ali para que não puxasse um aroma desagradável da garagem que era subterrânea. Então, alguém teve a ideia e comprou o bom ar e o cheiro de jasmim. E eles, então, gastavam um bom ar inteiro ali para que não ficasse um mau cheiro na igreja. Não faltava quem tivesse uma experiência tremenda naquele momento. Diz, meu Deus, o anjo do Senhor está aqui. Porque sintam o cheiro do anjo do Senhor. Era perfume, era bom ar. Há muita gente, isso era uma coisa inocente, não era feito de forma nenhuma para enganar as pessoas. Acontecia que as pessoas se equivocavam. Há muita gente querendo manipular. Mas deixe-me dizer uma coisa, a presença de Deus não pode ser manipulada. A glória de Deus não pode ser fabricada. Ela só vem
pela manifestação da pessoa de Deus. A Deus seja a glória. Há muita gente que está simplesmente dizendo: a presença de Deus está aqui na sua fumaça, mas é incenso. A presença de Deus está aqui na sua fumaça, mas é sacrifício, é oferta. A presença de Deus é a pessoa de Deus. E nós precisamos da manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo. E será um momento em que só o Senhor se manifestará. E esses juízos são terríveis, por quê? Porque Deus é santo. E porque Ele é santo, Ele é plenamente justo em toda a sua santidade. Há os atos de justiça do Senhor, que são atos de julgamento do Senhor. Mas em nós, quais são os nossos atos de justiça? São os atos de bondade. Não de julgamento, não de juízo, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, não queira a vingança, pois a Bíblia diz: minha é a vingança. Ele diz tanto minha é a vingança, quanto ele diz minha é a glória. Pertence a mim a vingança, não a vocês. Minha é a vingança. Desculpe, mais uma vez. Assim como minha é a glória. Nós podemos até irarmos-nos, mas nós não podemos pecar. Você estar indignado com os erros, com as falhas, com as injustiças, isso é justo, isso é correto, faça algo. Nossos atos de justiça, não de vingança. Porque os atos de justiça, que são atos de juízo, deixe isso na mão de Deus. Mas os nossos atos de justiça são reparadores, são restauradores. Devem ser atos de bondade. Pois os seus atos de justiça, não se fizeram manifestos. Por isso todas as nações virão. Meus irmãos, o nosso destino é: todas as nações virão. Não existe um único ato de justiça. São 7 atos de justiça. O Salmo, venha comigo, por que? Um pequeno spoiler antes de terminarmos. Por que 7 taças? Por que não 10 taças, como as 10 pragas do Egito? Os 10 flagelos do Egito? Venha comigo ao Salmo de número 79. Salmo de número 79. Salmo 79, versículo 12. Veja o que está escrito aqui sobre os juízos de Deus, sobre a retribuição da justiça do Senhor, o juízo que chegará. Retribui, Senhor, os nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Há uma tradução que diz sétupla vingança. 7 vezes vingado. 7 vezes tanto. Quando nós vemos sobre isso, nós vemos a resposta de Deus, a iniquidade dos homens.
A primeira resposta de Deus à iniquidade dos homens foi o oferecimento da salvação, mas a segunda resposta de Deus à iniquidade dos homens é o juízo. Quem não aceita a salvação receberá, aceitando ou não, o juízo. A salvação é gratuita, incondicional. O juízo também é gratuito. Ele virá. Ele chegará. Ele próprio é a paga 7 vezes tanto. Um juízo completo, um juízo absoluto. Mas nós estamos ainda na primeira reação de Deus contra a iniquidade, que é a salvação, é o tempo da graça. E então eu digo a você que nos escuta, você vai esperar o juízo quando não haverá mais salvação? É um momento, não deixe passar o seu momento. É o momento de você abraçar. Você vai esperar o derramar da ira, enquanto estamos no derramar da graça, no derramar do Espírito Santo? Você vai esperar o ide aos anjos, enquanto nós, homens, estamos obedecendo o ide que nos foi dado e trazendo o evangelho da salvação a você? Não deixe passar essa oportunidade. Será o melhor que você fará na tua vida. E então, antes de mais nada, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar essa pessoa que agora deseja acessar o inacessível, alcançar o inalcançável, atingir o inatingível, através do único caminho, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão através dele. Eu coloco essa pessoa agora, que o nome dela esteja escrito no livro da vida, e que não seja apagado de forma nenhuma do livro da vida, e que ela sinta toda a tua graça, o derramar, não da tua ira, mas o derramar da tua graça. Se há aqueles que hoje nos ouvem, e que estão marcados pela marca do diabo, e dizendo, não há esperança para mim. Não, a marca do Cordeiro é irremovível, mas a marca do diabo, a marca da besta, é substituível. Agora nós substituímos essa marca, tua vida que estava marcada pelo diabo, agora nós marcamos pela graça, pelo Cordeiro, pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor. O cântico de Moisés, ele é manifestado em Êxodo capítulo 15 e em Deuteronômio capítulo 32. Em Êxodo capítulo 15, eles louvam, eles engrandecem a Deus pela realização do feito do Senhor, pela grande salvação que Deus nos deu. Mas no capítulo 32 é um cântico profético. Interessante é que a realização veio antes da profecia. Deus, quando nos entrega uma profecia, Ele já executou uma realização. Nós devemos louvar a Deus como se tudo já houvesse acontecido. A Bíblia diz que nós devemos engrandecer ao Senhor, e engrandecendo pela fé, e a fé crê, não que as coisas acontecerão, crê que já aconteceram. Eu sei que é difícil falar dessa maneira, mas a Bíblia diz, se vocês pedirem, crendo que já receberam, isso é fé. Isso é fé. Sabe, deixe-me dar um exemplo para você.
a Bíblia diz que as folhas serão para a cura. E o interessante é isso, em toda a flora que Deus fez, as folhas são para a cura, mas perceba que Deus fez isto e não havia enfermidade. Eu amo ao Senhor. Não havia enfermidade, já havia a cura. Digo eu, não o Senhor, digo eu. Eu chego a crer que para todas as enfermidades, Deus já providenciou uma cura na flora que existe por aí. Hoje nós estamos redescobrindo na nossa sociedade o valor de usar chás, o valor da alimentação saudável, de como isto, o valor de bebermos uma água boa, tema bem presente para nós aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos sabendo o valor dessas coisas. Deus, antes que houvesse enfermidade, Deus já providenciou o remédio. Antes que haja o problema, Deus já providenciou a solução. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu quero agora orar por você que está vivendo um problema. Você que inclusive é do Senhor. Se você ainda não é do Senhor, também venha receber a solução em Cristo Jesus. Mas eu quero orar por todos que estão vivenciando um problema. Porque antes que haja um problema, Deus já providenciou, em algum lugar, de alguma maneira, a solução desse problema. Senhor nosso Deus, nós oramos para que nós, teus filhos, encontremos a solução que já foi preparada, que já foi nos dada, que Deus reservou para aqueles que o amam. Nós o amamos. De todo o nosso coração nós nos entregamos. Por último, uma última oração com um apelo. Ele dirá aos anjos: ide! E os anjos imediatamente obedecerão. Mas ele nos disse já: ide! E muitos não estão obedecendo. Eu quero te dar a oportunidade de agora, juntamente comigo, dizermos ao Senhor: iremos, e que nós de fato venhamos a ir. Senhor nosso Deus, esse é o momento do ide para a salvação, não do ide para o juízo, e que nós que somos o que a nós foi dado, pregar o Evangelho, e que anjos gostariam, eles levarão a ira, as taças da ira, mas nós levamos as taças da bênção, as harpas de louvor. Nós, Senhor, de fato, levamos as boas novas de salvação. Senhor, como igreja, nós queremos nos arrepender e queremos nos levantar e pregar até os confins da terra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém?